Amém? Graça e paz a todos. Deus abençoe em nome de Jesus. Nós temos um propósito aqui nos corações. Faz mal. Nós temos um propósito em nossos corações de nós falarmos sobre fé e sobre cura. E eu espero que esses vídeos venham falando ao coração de todos. Amém? Vamos para a palavra do Senhor. Nós estamos em João capítulo 10 e nós vamos falar de como ouvir a voz de Deus, o porquê que Deus quer que nós aprendamos a ouvir a voz dele. Aí você fala, pastor, mas você está falando de cura? Sim, eu estou falando de cura e essa palavra é essencial para aqueles que querem ser curados. E não só ser curado, mas permanecer curado, que é os vídeos que eu pretendo fazer mais adiante em nome de Jesus. Amém? Você que não é inscrito no canal, se inscreva, dá o like aí, dá uma ajuda pra gente em nome de Jesus Cristo. Amém? E se você gostar do vídeo, comenta aí em nome de Jesus. João capítulo 10, o versículo é de número 1 em diante. E nós vamos falar o que a palavra do Senhor nos tem para ensinar hoje. Antes de eu entrar na palavra, esse capítulo 10 de João, ele precisa ser lido com mais calma. A gente tem um tempo aqui para fazer um vídeo, mas principalmente a partir do versículo 1 até o versículo 21, peço para você que está vendo o vídeo, depois que você assistir o vídeo, leia essa palavra toda de novo, em nome de Jesus, principalmente até o versículo 21, você vai ver quanta coisa maravilhosa que Jesus tem para nos falar em nome de Jesus. Amém? Eu trouxe esse vídeo, fiz um vídeo passado e mais esse vídeo para falar como Jesus é o contraponto daquilo que o diabo vem fazendo no mundo. Então meu objetivo é claro aqui, hoje, é mostrar para você qual é o caminho que a palavra do Senhor nos ensina para que a gente possa aprender a sair da dificuldade, a sair dessa pressão que muitas vezes fica, principalmente quando a gente está doente, principalmente quando a gente está enfermo, a gente fica pressionado e um caminho importante a gente vai aprender agora. No vídeo passado, ele vai estar aí no nosso canal, eu falei sobre João capítulo 10, versículo 10. Eu só vou citar ele agora para você ter o contexto. Jesus falou assim, o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Mas eu venho para que tenham vida e vida com abundância. Então Jesus falou que ele tinha vindo para nos dar vida. Quem rouba, mata e destrói é o ladrão, é o diabo. Aí as pessoas têm, no outro vídeo passado eu expliquei essa parte do diabo, com os sacerdotes lá, tudo, mas aqui nós vamos falar só sobre isso, sobre a cura mesmo. Então focando na cura, o que está roubando a nossa cura é o diabo. É o diabo que está roubando essa bênção de nós. Está roubando a paz do nosso coração. Por isso que a gente está... Muitas pessoas estão ficando em depressão, ansiedade excessiva, estão tendo síndrome do pânico, estão sendo melancolia, estresse e tantas coisas que estão acontecendo no nosso mundo hoje. Vamos para a palavra do Senhor. A Bíblia diz... Em João capítulo 10, versículo 1, em verdade vos digo que aquele que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte é ladrão e assaltante. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este, o porteiro abre a porta, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas ovelhas e as leva para fora. E quando tira-as para fora, todas as ovelhas que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque conhecem a sua voz. Jamais seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Então a Bíblia nos ensina aqui uma lição muito preciosa, principalmente para os irmãos que estão vivendo uma fase de enfermidade, de doença, e muitas das vezes até doenças muito degenerativas, doenças crônicas e tudo. Vamos para a palavra do Senhor que Deus vai dar a resposta.
quando as ovelhas estão lá no aprisco, estão lá num lugar fechado, o pastor das ovelhas nunca vai precisar pular o muro. Ele nunca vai precisar. Você imagina um lugar todo feito de pedra, com um muro de pedra assim bem grande, e uma porta só para entrar dentro desse lugar. Imagina que todas as ovelhas estão lá. E o pastor das ovelhas, ele não precisa pular o muro. Ele vai de frente com as ovelhas e entra pela porta. Então, olha bem, a Bíblia fala assim, aquele que entra pela porta do curral das ovelhas, do aprisco das ovelhas, esse é o pastor. Jesus não se esconde, Jesus não fica para trás, Jesus não fica escondido no momento difícil da nossa vida, não, irmão. Ele não age pela sombra, ele não age pela escuridão, não. Jesus é reto, é de frente com a gente. Ele fala a verdade, ele fala com clareza, Jesus é direto, esse entra pela porta. A Bíblia fala assim, aquele que entra pela porta do curral das ovelhas, esse é o pastor das ovelhas. Esse é o pastor verdadeiro. Pastor dá a entender para nós aquele que cuida de nós, aquele que nos cuida, o pastor. Quando uma ovelha se machuca, ele vai lá, passa um remédio na ovelha e já logo a ovelha está curada, já ela está saltando de novo por aí, já ela está feliz da vida por aí. Quando a gente fala do pastor das ovelhas, a gente está falando do salmista, quando fala assim, ó, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente em águas tranquilas. Nós estamos falando desse pastor, é o pastor Jesus, aquele que nos guia, aquele que quer sempre o bem para nós. Aí a pessoa fala assim, pastor, mas às vezes as pessoas ficam doentes, é pela vontade de Deus. Não, quem está roubando a saúde é o ladrão. Esse diz aqui, os textos que a gente leu, diz ele entra por outro lado, ele entra por outra forma, ele vem pelo engano, ele vem pela escuridão, ele só age na sombra, ele só age na escuridão, ele gosta das trevas, ele só age escondido. Jesus não, é tudo claro com Jesus, é tudo bênção com ele, todas as coisas ficam claras. Pastor, mas eu estou cheio de dúvida, vai falar com Deus, Deus vai tirar suas dúvidas. A palavra do Senhor vai falar com você. Jesus entra pela porta do curral das ovelhas, ele não sobe por outra parte não, ele não pula muro nenhum não, ele vai reto, existe um caminho. E olha como diz a palavra, ó, em verdade vos digo que aquele que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, é o ladrão e assaltante. Corre os seus olhos agora no versículo 10, ó, o ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Aquele que entra pela porta vem para abençoar, não vem para amaldiçoar não. Aquele que entra pela porta do aprisco das ovelhas, ele vem para levar as ovelhas, para elas comerem o melhor pasto, beberem a melhor água. Ele não leva para beber água barrenta não, água cheia de lodo, água suja. Ele não leva para comer um mato que pode fazer mal, uma praga ali daninha para que as ovelhas comam. Não, é verdes pastos, é pasto, aquele pasto bem gostoso para as ovelhas, é um pasto que as ovelhas gostam de comer. Olha só, em verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta do aprisco das ovelhas sobe por outro lado é ladrão e assaltante. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. É o pastor das ovelhas. Olha, o pastor mostra o cuidado. Nenhum pastor vê suas ovelhas doentes e deixa elas doentes até morrer lá, não. Nenhum pastor vê as suas ovelhas machucadas sem poder ir lá, sem falar, eu vou lá e vou curar minhas ovelhas. Olha só, pesquise isso, pesquise a vida de pastor de ovelhas, para você ver mais ou menos como é que é o procedimento deles. Você vai ver vídeos que existem na internet, muitos vídeos do pastor falando,
vem, ei, eu não sei como fala, eu estou falando aqui do meu jeito. Ele dá um assobio, dá uma batida de mão, fala alguma coisa, e ele grita lá com as ovelhas, vem para cá, e elas vão seguindo tudo ele vai na frente assim, elas vão tudo atrás deles. As ovelhas conhecem ele por causa do cheiro dele, por causa do jeito dele, por causa do como ele fala, do jeito... Ei, Jesus tudo é claro diante dele. E Jesus não trabalha na escuridão, como eu já falei. Olha só o versículo 3. A este, o porteiro, abre a porta, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome, e as suas ovelhas e as chama para fora. Aqui tem uma frase que é tão linda, né? O porteiro abre a porta, aí o pastor entra, ei, minhas ovelhas, vem, que eu vou guiar vocês em bênção, eu vou guiar vocês para vocês comer uma grama verdinha e para vocês beber uma água pura, uma água cristalina. Eu não vou guiar vocês para comer coisa ruim, não. Aí as ovelhas falam, pô, esse aí é o pastor, ó. Esse é o nosso pastor, vamos atrás dele, vamos atrás dele. Você sabe quando a palavra de Deus fala com você. Você sabe quando a palavra de Deus atinge seu coração. Você sabe que Deus está ali muitas das vezes confrontando, muitas das vezes te apertando, muitas das vezes te mostrando pela palavra dele, às vezes erros, falhas, para que a gente ande direitinho no caminho dele, para que a gente possa se arrepender, para que a gente possa andar no caminho certo. E a Bíblia fala que luz para os meus pés é a tua palavra. A palavra de Deus é cura para a minha vida e cura para os meus ossos. Diz o livro de Salmos que esse é o bom pastor, esse é o pastor das ovelhas. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ei, nada me faltará. Está faltando para mim um ensino, Deus vai me dar. Está faltando para mim uma correção, Deus vai me dar. Está faltando para mim um ensinamento para mim aprender a sair do buraco, Deus vai me dar. Esse é o primeiro passo para mim sair daquele lugar difícil. É ouvir a voz do meu pastor. Pai, o que o Senhor tem para mim? Pai, o que o Senhor quer que eu faça? Aí vem Jesus e fala assim, vem, eu quero que você faça isso. Ó. As ovelhas do Senhor Jesus ouvem a voz dele e vai atrás dele. Ó, este o porteiro abre a porta, as ovelhas ouvem a sua voz, ouviu? Ele a chama pelo nome. Jesus conhece todos nós, individualmente. Isso é maravilhoso. Chama pelo nome e as suas ovelhas, chama pelo nome as suas ovelhas e as leva para fora. Isso, vem agora que eu vou guiar vocês. Vou guiar vocês aonde? Em lugar que está cheio de pedra, ovelha come pedra? Ovelha fica em terra dura lá, que não tem nada para comer? Não. O bom pastor sabe bem disso. Então o bom pastor puxa, vem, aqui ó, tá aqui, você vai comer ali, você vai comer ali ó. Ouve a voz, que você vai sair para o caminho certo. Esse é o primeiro passo para sair de um lugar difícil. Vamos continuar. Quando tira para fora todas as ovelhas que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque conhece a sua voz. Então deixa eu fazer uma reflexão bem rapidinho aqui para você, porque senão o meu tempo acaba. Ei, Jesus fez um caminho para mim e para você. Mas ele nos levou, antes ele nos chama pelo nome. Venha, que eu vou levar vocês a esse lugar. A ovelha só pode ir atrás dele se ouve. Você imagina se uma ovelha fosse surda, como é que ela ouviria ele? Tá certo que quando a gente vai pesquisar esse negócio de ovelha, é pelo cheiro, ela sente o cheiro, ela vê o pastor sempre se coloca num lugar um pouquinho mais alto para todas as ovelhas, quando levantar a cabeça, olhar ele, tudo bem. Mas se ela fosse surda, ele ia chamar, elas não iam ouvir. Então a gente não pode fechar os nossos ouvidos para a palavra. Essa é a segunda coisa que nós vamos aprender. Ouvir a voz do Senhor é importante. Obedecer o que ele fala é o segundo passo. Vamos lá, que meu tempo está acabando. 5.
jamais seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não reconhecem a voz do estranho. Então, o contexto aqui que a gente está falando é Jesus se opondo como o ladrão, se opondo ao ladrão. Então o ladrão vem para roubar, matar e destruir, Jesus vem para dar vida. Então o ladrão é o estranho. Ele vai falar alguma coisa, a gente vai falar, poxa, mas Jesus não fala isso. Aí tem gente que fala assim, pastor, como é que eu vou saber quando é a voz de Jesus, quando é a voz do ladrão? Simples. Simples. O ladrão, como diz a Bíblia, vem para roubar, matar e destruir. Aquilo que está falando com você vai te levar à destruição? Vai acabar com alguma coisa na sua vida? Vai destruir, vai matar alguma coisa na sua vida? Esse não é Jesus. Esse é o ladrão. Então, pastor, agora vamos, depois de contextualizar tudo, vamos lá. Eu estou doente. Poxa, pastor, será que Deus quer essa doença de mim? Claro que não. Essa doença está matando, está roubando, está destruindo. Isso vem do ladrão. Pastor, mas se vem do ladrão, eu vou expulsar ele. Expulsa. Você vai mandar ele embora. Você vai ouvir a voz do seu pastor. Ó, vou te dar um versículo para você se agarrar nele. A Bíblia fala em Marcos 16 que no nome de Jesus nós expulsaríamos demônios. E o final do versículo fala assim, ó, e colocar aí as mãos sobre os enfermos, eles seriam curados. Tenha fé no Senhor Jesus. Jesus quer que a gente espante todos esses demônios da nossa vida. Jesus quer que nós sejamos curados. Senão ele não falava. Eu ouvi o testemunho de um irmão uma vez que ele falou assim, pastor, eu tinha fé no meu coração que se um homem de Deus colocasse a mão sobre a minha cabeça, eu ia ser curado. Pastor, mas uma pena, eu não achei ninguém e eu estava explodindo na fé. Eu queria que alguém colocasse a mão na minha cabeça. Aí ele falou assim, que sentiu algo dentro dele, falou assim, mas você é um homem de Deus, põe a mão na sua cabeça. Ele falou, eu vou pôr então. Ele mesmo pôs a mão na cabeça dele. E ele falou, em nome de Jesus Cristo, eu oro por mim mesmo, para mim ser curado agora, em nome de Jesus. Quando ele falou, ele foi curado. Ora, ele era um homem de Deus, estava ali com a fé em ação, pôs a mão sobre si e foi curado em nome de Jesus Cristo. Eu creio nisso. Por quê? Porque Jesus quer transformar, Jesus quer nos dar vida abundante. Para finalizar aqui, eu não quero ficar voltando no versículo, senão o meu tempo já está acabando. Mas para finalizar, eu termino com o versículo 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Versículo 11 diz assim, eu sou o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Então, ó, eu sou o bom pastor, Jesus falou. Jesus não falou que era só pastor, não, falou que era o bom pastor, o melhor pastor, o único pastor, o único que nós devemos obediência, o único que nós devemos buscar em nome de Jesus. Amém? Tenha fé que você vai ser curado. Ouça a voz do Senhor e seja obediente àquilo que Ele fala em nome de Jesus Cristo. Nós vamos começar a sair desse momento difícil, desse buraco que nós nos encontramos em nome de Jesus. Vamos orar? Em nome de Jesus, vamos fazer a oração então, a oração que Deus nos ensinou. Pode ter fé, que você vai ser curado agora, em nome de Jesus. Senhor Deus, Pai Santo, nós agradecemos ao Senhor, Pai, em nome de Jesus, pela Tua palavra. O Senhor é o bom pastor, o Senhor é o nosso pastor, o Senhor é que nos guia na verdade, meu Deus, o Senhor é que nos cura. Nós cremos agora, Pai, na cura do Senhor. Nós cremos agora, Pai, que as Suas mãos, Pai Santo, está estendida para que a gente receba a nossa cura em nome de Jesus, meu Deus. Eu oro, Pai, uno a minha fé com a desse meu irmão, uno a minha fé com a desse meu irmão agora, Pai, que está doente, está enfermo. Em o nome de Jesus Cristo, nós venhamos clamar ao Senhor e pedir ao Senhor, Pai Santo. Nós estamos unindo a nossa fé como o Senhor ensinou. Sabemos que todas as vezes, Pai, que nós obedecemos a Tua palavra, a resposta vem do céu. Em nome de Jesus, eu declaro, Pai Santo, essa pessoa curada. Eu declaro, Pai Santo, essa doença agora, que ela termine, que ela acabe agora. Essa doença crônica, essa doença nos rins, essa doença no pâncreas, essa doença no pulmão, em o nome de Jesus.
Jesus, sai agora, problema no coração, sai agora, problema crônico de pressão alta, diabetes ou qualquer outra doença que for, sai agora, em nome de Jesus Cristo. Isso, agradece ao Senhor, obrigado Jesus, eu estou curado agora, para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Que o Senhor Jesus faça resplandecer o rosto dele sobre ti, tenha misericórdia de ti. Que o Senhor Jesus levante o rosto dele sobre ti e te dê a paz. E que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja sobre sua vida, sua casa e sua família, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.